Olá, jovens, tudo bem com vocês? A aula de hoje é uma introdução à genética. O que isso significa? Que nós temos que saber as palavras, os conceitos, o vocabulário genética acerca dessa área tão estudada da biologia. É uma aula bastante importante para compreender toda a genética, que será dividida em partes para facilitar o nosso estudo. Então venham comigo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e acompanhar os próximos vídeos. E nós vamos iniciar lembrando o que são células, o que é o DNA e o que são os cromossomos. Primeiramente, a célula é a unidade morfofisiológica de todos os seres vivos. As nossas células humanas são células eucariontes, porque apresentam um núcleo. Isso quer dizer que o material genético, tanto DNA quanto RNA, estão aprisionados numa carioteca. Já nas células procariontes, esse RNA e esse DNA estão soltos no citoplasma. O nosso foco, quando a gente estuda genética, é estudar os genes que estão envolvidos com o DNA. E o que é esse DNA? Nós vamos relembrar certinho como ele é formado e a sua estrutura química. Mas, de antemão, eu já adianto para vocês que são moléculas com informações genéticas. Vocês imaginem o DNA como simples fitas. Só que nas nossas células, em condições naturais, essas moléculas elas não ficam assim, fininhas, de forma simples. Elas ficam enroladas. Na biologia, ao invés de usar o termo enrolada, nós preferimos utilizar enoveladas, de novelo. Então, vocês imaginem que o DNA é uma molécula fina, simples, mas que ela tem o costume de ficar enovelada sobre ela mesma. Quem faz esse enovelamento são proteínas. Aqui embaixo no desenho estão sendo indicadas as proteínas histonas. Quando as histonas enovelam esse DNA, nós temos então um cromossomo. Portanto, cromossomo nada mais é do que DNA enovelado às proteínas histonas. E quantos cromossomos nós humanos possuímos? Nas nossas células diploides, nós possuímos 46 cromossomos, que são todas as células do nosso organismo, desde o couro cabeludo até a pontinha do nosso pé, com exceção aos gametas. Os gametas são células haploides que possuem 23 cromossomos, certo? Não esqueçam dessa informação, vamos voltar a falar disso daqui a pouco. O fato é que nossos cromossomos possuem informações e essas informações são os genes. Então, nos cromossomos estão localizados os genes. Para a gente compreender como é a função e a ação de um gene, primeiro a gente tem que entender e relembrar o que é o DNA, como ele é formado. Primeira coisa, DNA é da sigla em inglês, Desoxyribonucleic Acid. Ou seja, nós temos um ácido desoxirribonucleico quando nós lemos em português. E é por essa razão que a sigla em português é ADN. Esse ácido fica no núcleo, por isso é um ácido nucleico. E é formado por pequenas subunidades. As subunidades que formam os ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Vejam neste desenho que eu já circulei em vermelho cada nucleotídeo dessa fita de DNA. No DNA, nós temos 4 tipos diferentes de nucleotídeos, nesse outro desenho. Vejam que todos eles são formados por um grupamento fosfato, todos nucleotídeos possuem fosfato. Todos os nucleotídeos possuem um açúcar, uma pentose. Essa pentose possui 5 carbonos e aqui no DNA é do tipo desoxirribose. Então, todos os nucleotídeos têm fosfato e desoxirribose. Além disso, os nucleotídeos possuem uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada é representada por letrinhas. A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. Então, vejam que todos os nucleotídeos possuem fosfato, pentose, base, fosfato, pentose, base, fosfato, pentose, base. Nós estamos vendo aqui onde eu circulei os nucleotídeos uma fita de DNA.
mas o DNA ele é formado por duas fitas. E é por isso que no desenho ao lado nós temos as duas fitas. Como que eu complemento essas fitas para que elas fiquem unidas e formem então a estrutura em forma helicoidal, respeitando uma regra de pareamento. E essa regra de pareamento vocês não podem mais esquecer. Sempre onde tem citosina, na outra fita haverá guanina e vice-versa. Sempre onde tem uma timina, na outra fita haverá uma adenina e vice-versa. Essas bases nitrogenadas, elas são ligadas a partir de pontes de hidrogênio. Então, aqui no meio das duas fitas, existem pontes de hidrogênio ligando as bases nitrogenadas. Sendo que, meus amores, toda timina se liga com a adenina com duas bases nitrogenadas. E toda citosina se liga à guanina com 3 bases nitrogenadas. Por que isso é importante? Porque isso vai explicar para nós como esse DNA, ele se solta, ele se desnatura, ele se abre em reações em laboratório. E isso já caiu no Enem. A gente já teve questão dando para nós exemplos de cadeias de DNA e perguntando qual delas abriria mais fácil em uma reação de PCR. E qual vai abrir mais fácil? Aquele exemplar que tiver mais amostras de adenina e timina, porque a adenina e timina tem menos pontos de hidrogênio. Então, é mais fácil eu quebrar 2 pontos de hidrogênio do que eu quebrar 3 pontos de hidrogênio. Guarda essa dica. Portanto, o nosso DNA é uma sequência dessas letrinhas. É uma sequência de adeninas, timinas, citosinas e guaninas e sequências diferentes a cada ser vivo. É isso que diferencia eu de vocês que estão aí do outro lado da telinha. Vejam essas informações numéricas. O ser humano possui aproximadamente 30 trilhões de células. Dentro das células nós temos 46 moléculas de DNA com 100 mil genes. Então existem cromossomos que têm 10 mil genes, tem cromossomos que têm 500 genes. O tamanho dos cromossomos vai indicar para a gente quantos genes existem ali. Lógico que nós não sabemos essa informação. Os cientistas que trabalham com genética, sim. Aproximadamente, em todo esse DNA, nós temos 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas. 3 bilhões de pares de letrinhas. A, T, T, C, C, G, G, T, 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 A. É muita coisa, mas nem todas essas letrinhas indicam pra gente funções. Ou seja, nós temos porções do nosso DNA que ainda não servem para nada. Ou pelo menos a gente ainda não sabe para o que serve. As porções que servem são aquelas porções de DNA que são ativas. E são essas porções ativas que a gente chama de gene. Então, o que é um gene? É aquela porção de DNA que é ativa. E o que significa essa porção ser ativa? É um DNA que produz RNA, que, por sua vez, produz proteína. Isso é muito importante, isso é a base da genética, eu quero que vocês entendam muito bem isso. Por isso, eu vou explicar no próximo slide como esse processo ele acontece de uma maneira bem simplificada. Vejam só, meus amores, quando a gente está conversando e vocês conseguem visualizar a cor dos meus olhos bem clarinha, né? É um azul bem claro, isso indica o quê? Vocês estão vendo a molécula de DNA aqui? Não estão. Vocês estão vendo as letras aqui? Não estão. A gente não tem ideia do que são essas letras. O que a gente tem ideia? Que eu não possuo tanta melanina na minha cor dos olhos como eu possuo no cabelo, por exemplo, que já é mais escuro. O que é a melanina é uma proteína. Então, na verdade, quando a gente olha a cor do olho, a cor do cabelo, a cor da pele, a altura, quando a gente olha a característica, nós estamos vendo a expressão de um gene na forma de proteína. Então, a nossa informação genética está no DNA. Só que quem faz a característica é a proteína. O cabelo mais liso, ou mais ondulado, ou mais crespo, ele depende da quantidade de queratina e de outras proteínas que eles estão. Assim como as cores que eu falei para vocês, tanto do olho, quanto da pele, quanto do cabelo. Então, é por essa razão que, para ter noção de genética, nós temos que ter noção da aula de biologia molecular. Eu já tenho essa aula gravada aqui no canal e quem quiser depois assista. É muito importante e muito, muito essencial
para a compreensão da genética, tá? Eu vou tentar lembrar com vocês aqui de forma dinâmica o que acontece dentro da nossa célula para produzir uma proteína. Basicamente assim, nós temos a nossa dupla fita de DNA, sendo que em cada trecho nós temos genes, né? Por exemplo, aqui o gene 1. O que é um gene mesmo? É uma porção ativa de DNA. Então, o que isso significa? Que esse DNA ativo, ele vai conseguir produzir um RNA. E essa produção de RNA é pelo processo chamado de transcrição. Após transcrevermos esse DNA ativo, nós temos um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, ele será lido por trincas de letras que são chamadas de códon. A cada códon, a cada 3 letrinhas, esse RNA mensageiro passará uma informação para que um aminoácido comece a produção de uma proteína. Por quê? O que é uma proteína? É uma junção de aminoácidos. Aminoácidos são as subunidades, os monômeros de uma proteína, certo? Então, por exemplo, aqui nesse desenho, eu tenho aqui uma sequência de UGG, que ao ser traduzida e formar uma proteína, ela chama o aminoácido triptofano. A próxima sequência de RNA me chama uma fenilalanina. A próxima sequência me chama uma glicina. E o último códon aqui me chama uma serina. Então, eu tenho uma cadeia de aminoácidos formando uma proteína. Tudo que a gente falar em genética, vocês têm que lembrar dessa base, tá? Mais uma vez nesse desenho para ficar claro. Nós temos o DNA. Esse DNA, ele é capaz de se duplicar. Ele é capaz de fazer a transcrição e produzir um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, a cada códon, ou seja, a cada 3 letrinhas, ele chama um aminoácido para, no final, formar uma proteína. É essa proteína que é a manifestação de um caráter. Quando a gente fala em manifestação de um caráter, a gente está falando no fenótipo de uma pessoa. Cor do olho, altura, produção ou não de hormônios, isso é expressão de fenótipo. E essa expressão é dada, então, pela produção de proteínas. Então, todas as vezes, a partir de hoje, que a gente falar em tal característica genética, vocês lembram disso. Essa característica, ela foi herdada de pai e mãe. Ela está lá nos nossos cromossomos, só que correspondem a genes que são ativos, que produzem RNA e que produzem, portanto, as proteínas. Com base nisso, nós temos o conceito de código genético, que é diferente de genoma. Eu quero que vocês prestem muita atenção, pois há muitos erros conceituais na mídia, nos posts por aí, confundindo esses termos. O nosso genoma, eu coloquei um trechinho aqui de texto um pouco longo, que é para vocês darem print e ler depois, tá? Mas o nosso genoma está destacado na primeira parte ali, é o nosso conjunto de cromossomos. É aquele conjunto de 23 pares de cromossomos que são herdados pelos gametas dos nossos pais, certo? Só que o genoma humano, ele tem uma regra. Por exemplo, o meu cromossomo 1 é igualzinho ao cromossomo 1 de vocês, na disposição dos genes. Porém, na ativação ou inativação das proteínas é diferente. E é exatamente por isso que o meu genoma, ele é diferente do seu. Porque eu tenho porções ativas do DNA que você talvez não tenha e vice-versa, tá? Então, o genoma humano, ele é constituído pelo nosso conjunto de cromossomos e cada genoma de cada indivíduo, ele é diferente porque tem porções ativas em um indivíduo e porções inativas em outro indivíduo, tá? Quando a gente fala de código genético, a gente está falando desse slide anterior que eu mostrei para vocês, dessa capacidade do gene ter a informação genética, da gente ter uma regra que produz RNA mensageiro e que a cada trinca ali chamada de códon, a gente produz determinado aminoácido. Gente, o mesmo códon produz o mesmo aminoácido em mim, em você, em uma bactéria, em um fungo e em um coronavírus. Então, o código genético, ele é universal. O código genético é essa regra para a produção de proteínas, que todo mundo carrega no seu DNA, tá? Então, nós carregamos as informações para a produção de proteína. Essas informações, esse conjunto de informações é o código genético. Estou frisando bem isso. Vamos pegar um exemplo do ano passado. Quando nós descobrimos o jeitão, vou falar assim para vocês entenderem, do coronavírus,
Saiu em várias reportagens que foi descoberto o código genético do coronavírus. E não era o código genético que tinha sido descoberto, porque o código genético do coronavírus é igual ao nosso código genético. Entendem? O que foi descoberto do coronavírus? O genoma. Então, esses dois termos, eles estão linkados, obviamente, mas são diferentes. Essa porção ativa do DNA, que é capaz de fazer todo esse processo, nós chamamos de exon. Então, as porções ativas do DNA são os exons. Já as porções inativas do DNA, que nós não sabemos para que serve, são os introns, intrometidos. Lembra dessa dica para vocês não esquecerem mais. Os intrometidos não têm função. E hoje, gente, tudo que nós conhecemos, que o Projeto Genoma Humano, estava escrito no último parágrafo do trechinho anterior, tudo que nós descobrimos hoje do genoma humano corresponde a 10% do nosso DNA. Nós hoje aceitamos e defendemos a ideia de que 90% do nosso DNA é formado por introns, por porções de DNA lixo ou junk DNA. Tá? A gente tem aí DNA que nós não conseguimos ainda ver a expressão deles e qual é a funcionalidade no nosso organismo. Isso é muito incrível, pois com certeza, com o passar das pesquisas e dos anos, nós vamos descobrir aí respostas para muitas dúvidas científicas em relação à saúde nossa e de toda a humanidade. Agora vejam só esse termo, cariótipo humano, é o conjunto dos nossos cromossomos. Apenas nós temos 23 tipos de cromossomos. Prof, mas você não falou no início da aula que são 46? Então não confundam. Nós temos 46 cromossomos porque o nosso pai sofre meiose para formar um espermatozoide. Nós herdamos 23 cromossomos do nosso pai. A nossa mãe sofre meiose para formar um óvulo e a gente herda mais 23 cromossomos do óvulo. Por quê? Essas células gaméticas, como eu falei para vocês, são células haploides, possuem número reduzido de cromossomos. Só que esses cromossomos, gente, que estão aos pares ao formar o nosso genoma, eles são iguais. Então, quando eu olho para esse cromossomo 1, ele tem a mesma informação que o cromossomo 1 ao lado. Isso porque eu ganhei um do pai, um da mãe. O 2 eu ganhei do pai, o 2 eu ganhei da mãe. O 3 do pai, o 3 da mãe. Claro, gente, que vem com informações genéticas que podem ser iguais ou diferentes. Eu posso ter dado a mesma informação para a cor do cabelo aqui do meu pai e a mesma informação aqui para a cor do cabelo da minha mãe. Só que na hora, por exemplo, de formar a minha informação genética para o gene do albinismo, eu posso receber uma informação do meu pai e uma diferente da minha mãe. Então, os genes que estão ali dentro de cada cromossomo, eles podem ter ou não as mesmas informações, mas o cromossomo como um todo, ele é igual. Então, quantos tipos de cromossomos nós temos? 23 tipos. Totalizando 46, porque são 23 pares. Todas as nossas células, vou frisar isso de novo, todas as nossas células do organismo são diploides, todas possuem 46 cromossomos, com exceção dos gametas, pois os gametas vão somar na hora de fecundar e formar o bebê. E esse bebê tem que manter o número de cromossomos na espécie. Quando nós procuramos um médico, um geneticista, para fazer o nosso mapa genético e detectar ali alterações cromossômicas, eles vão montar os nossos cromossomos, como na imagem do slide anterior, e tirar uma foto do nosso cariótipo. Essa foto do nosso cariótipo é um cariograma, tá? É a fotografia de um cariótipo completo. Ali a gente consegue ver se está faltando um cromossomo, sobrando, e assim detectar a presença de síndromes. Essa atividade que está aqui, ela é maravilhosa de ser feita. Eu indico para todos os alunos, para os professores passarem aos seus alunos também. E eu faço todos os anos porque eu adoro resolvê-la.
tem disponível no nosso Drive. Para quem ainda não acessa e não sabe como acessar o nosso Drive, gente, tem o link no Instagram, tá? Então, vocês colocam lá no Insta, clica no link do Insta, abre aulas em PDF, vai abrir o Drive e tem uma pasta atividades didáticas. Vai ter uma folha que vocês têm aqui os cromossomos de um cariótipo humano, tudo junto e misturado. Vocês têm que achar as duplas para formar os pares de cromossomos e colar esses pares, formando os 23 pares na folha de resposta. Lógico que existe um gabarito para guiar essa atividade. No final, você vai analisar se você possui os 46 cromossomos na sua atividade, se tem 45, 47, se tem alguma alteração estrutural entre eles, para detectar se é o cariótipo de uma pessoa saudável ou não. Aparecem muitos cariogramas em atividades de Enem vestibular, tá? O exercício dá ali a fotinha e você tem que ver se os pares de cromossomos estão perfeitos para saber se corresponde a uma pessoa normal ou uma pessoa portadora de alguma síndrome. Agora vamos aos termos que aparecerão quase sempre nos exercícios relacionados à genética. Quando o exercício falar para nós de cromossomos, normalmente ele usará o termo cromossomo homólogo. Por quê? Os cromossomos homólogos são os pares, como eu acabei de exemplificar para vocês. O 1 que eu ganhei da mãe é homólogo ao 1 que eu ganhei do pai. O 2 que eu ganhei do pai é homólogo ao 2 que eu ganhei da mãe. Então, esses pares que são iguais são os pares de cromossomos homólogos. Quer dizer que eles possuem as mesmas informações genéticas. Cor do olho, altura, disfunção renal, disfunção hepática, enfim. Nossas informações desses dois cromossomos são iguais, que são diferentes das informações genéticas de outro par de cromossomos homólogos, tá? Vejam que os cromossomos homólogos, eles não são unidos. Eles ficam aos pares, mas não são unidos. Agora, relembrando a nossa aula de comecinho de ensino médio, mitose e meiose, antes de uma célula se dividir em duas, ela precisa duplicar o seu material genético. Porque senão toda vez que a nossa célula se dividir, ela vai dividir ao meio o número de cromossomos. E não pode acontecer isso, certo? Para as nossas células fazerem a renovação celular, para o nosso organismo crescer, a gente tem que manter esse número sempre estável, sempre equilibrado, sempre igual. E é por essa razão, durante a intérfase, antes da divisão celular, o nosso DNA ele é duplicado. Então, todas as vezes que vocês verem cromossomos em forma de X, nós estamos falando em um cromossomo que foi duplicado na intérfase, antes da divisão celular. O X, ele representa pra gente uma cromátide irmã, que acabou de ser duplicada, e a outra cromátide irmã. Então, é como se eu tivesse um cromossomo simples aqui. A partir do momento que ele se duplica, ele fica em X e eu tenho duas cromátides irmãs. Eu já vi vários exercícios que perguntam pra gente quantas moléculas tem de DNA, quantos cromossomos tem e quantas cromátides irmãs tem naquela fase ali da mitose ou da meiose, tá? Ou naquele exemplo que ele tá te dando no exercício. Então, tem que se ligar com essa informação também. Cromossomos são homólogos, mas quando eles são duplicados, cada cromossomo tem a sua cromátide irmã. A cromátide irmã são as cópias unidas, beleza? Assim como eu citei para vocês, dentro dos cromossomos nós temos os genes. Então, os genes, eles ocupam porções dos cromossomos. Cada gene possui um local que sempre vai ser o seu local. Não tem como o gene para o albinismo estar em um cromossomo diferente do que ele ocupa. Então, em todos os humanos, ele apresentará o mesmo locus gênico. Locus gênico nada mais é que o local do gene no cromossomo. Nós temos os pares de cromossomos homólogos, certo? Se eles possuem a mesma informação, eles possuem genes alelos. Então, enquanto o cromossomo que eu herdei do pai possui aqui a informação para o albinismo, por exemplo, esse mesmo cromossomo homólogo, ele vai ter o mesmo gene alelo para o albinismo nesse locus gênico. Então, genes alelos são genes que ocupam o mesmo locus gênico em cromossomos homólogos. Neste sentido, meus amores, a gente trabalha na maioria dos casos e exercícios de genética, situações, características que são dadas por dois alelos. E é por isso que a gente sempre usa o termo azão, 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 azinho, 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 bezão, bezão, bezinho, 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 bezão. A gente normalmente trabalha com duas letrinhas para representar o par de alelos.
Mas vai ter características que a gente estuda lá na frente, depois das leis de Mendel, que são as exceções das leis de Mendel, que às vezes eu preciso de 4 alelos em cromossomos homólogos separados ou em cromossomos homólogos linkados, tá? Ali para representar uma característica. Então, existem características que exigem mais de um par de alelos para elas serem manifestadas. Porém, eu vou ter aqui, então, a nossa generalização por enquanto, já que a nossa aula é de introdução à genética. Considerando que, na maioria das características, nós temos um par de alelos, como que elas podem aparecer para a gente? Elas podem aparecer A maiúsculo, que eu leio azão, e A minúsculo, que eu leio azinho. Em genética, você tem que ler dessa forma para entender a questão, tá? Eu posso herdar um cromossomo do meu pai com essa informação azão e também posso herdar da minha mãe a mesma informação, azão. Então, para essa característica, eu sou azão-azão. Mas pode ser que eu herde azão de um e o azinho de outro. Então, eu sou, nesse sentido, azão-azinho. E pode ser ainda que eu herde azinho dos dois. Então, eu sou azinho-azinho. Então, são 3 possibilidades que eu tenho aqui de um par de alelo aparecer pra gente. Ou azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho. Por que eu tô falando A, usando a letra A, e não usando a letra B? Gente, você pode usar qualquer letra que você quiser, porque a letra é um símbolo para representar um gene. Os genes não têm letras, a gente dá uma letra para representar isso aqui, porque o gene é constituído de muitos pares de bases, muitas letrinhas do DNA. Imagina se para cada gene eu tivesse que ler ali os 500 pares de base que ele tem. Então, a gente representa assim, com as letras. Se o exercício não falar que está usando o A, o B, o C, você pode usar qual letra você quiser. A gente normalmente usa A, B, C, as primeiras do alfabeto, por ser mais fácil a dicção. Tá? Então, por exemplo, imagina eu ficar falando Wzão, Wzinho, Zzão, Zzinho, Yzão, Yzinho. É mais difícil e é por isso que a gente usa essas letras, tá? Mas se o exercício não der, não exigir, não exemplificar para você qual ele está usando, você pode usar qual você quiser, inclusive a do seu nome. E nesse sentido, se a gente herdar as 2 letras iguais dos pais, eu herdar um azão do pai, um azão da mãe, um azinho do pai, um azinho da mãe, se as 2 letras, os 2 genes alelos forem iguais, tiverem a mesma informação genética, eu estou falando de um indivíduo homozigoto. Então, quem são indivíduos homozigotos? Azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, dezão, azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, dezinho, dezinho. Ou seja, quando eu herdo características iguais do pai e da mãe. Já se eu herdar características diferentes, eu herdo de uma característica azão e de outro uma característica azinho. Eu estou falando em um indivíduo heterozigoto. O que significa heterozigoto? Para a genética, a gente fala que é um indivíduo híbrido. Quer dizer que ele tem as 2 informações. Por exemplo, para ficar mais claro, o albinismo, ele é uma característica que é ocasionada pela presença de 2 azinhos. Indivíduos azinho, azinho, homozigoto, azinho, azinho, tem albinismo. Mas uma pessoa que é heterozigota, ela não tem albinismo. Ela é azão, ela é azinho. Mas concordam comigo que ela é híbrida no sentido de que ela tem um alelo que não condiciona ao albinismo. E ela tem outro alelo que condiciona o albinismo. Então, é por isso que muitos exercícios, ao invés de tratar os heterozigotos como heterozigotos, eles tratam heterozigotos como híbridos. Ou como portador do alelo. Tá bom? Aqui é só para frisar para vocês não esquecerem mais. Cromossomos como um todo são homólogos. Os genes que possuem o mesmo locus gênicos em cromossomos homólogos são genes alelos. Agora vejam só. Por que a gente usa então essas letras ou maiúsculas ou minúsculas? As letras maiúsculas, elas simbolizam para a gente dominância. Literalmente, no sentido da palavra, elas dominam a letra, o gene alelo, que é escrito em minúsculo, que a gente vai chamar de recessivo. Então, vejam só, gente, se eu tiver, por exemplo, essa característica aqui, eu sou homozigota azão-azão. Quer dizer que, com certeza, eu vou ter a característica do azão, certo? Agora, vejam essa outra característica, eu sou bezão-bezinho. Eu sou heterozigota para essa característica.
Mas eu vou expressar esse Bzinho? Eu vou produzir essa proteína que esse alelo está trazendo para mim, que eu ganhei de um dos progenitores? Não. Por quê? O gene dominante, ele cala a boca. Ele inibe a ação do gene recessivo. Então, quando eu falar em genes dominantes, eu estou falando nesses genes representados por letras maiúsculas e que eles se expressam mesmo em dose única. O que significa isso? Eles não precisam estar em homozigose, mesmo em heterozigose, eles se expressam, porque eles dominam essa informação, essa característica, que é justamente o que diferencia os genes recessivos. Então, os genes recessivos são representados por letra minúscula, Azinho, Bzinho, Czinho, só que eles só se expressam em dose dupla, ou seja, somente em homozigose. Isso quer dizer que, vamos supor que a minha mãe me doou o gene para o albinismo, mas que é recessivo. Mas o meu pai me doou o gene dominante para o albinismo, que não causa o albinismo, causa o fenótipo normal. Neste sentido, como eu serei? Normal, porque o gene dominante, ele inibe a ação do recessivo. Eu só serei albina se eu receber os dois genes de ambos parentais. E aí, eu já vou até dar um exemplo aqui para vocês. Tem como eu ser albina de pais normais que não são albinos? Tem. Imagine se o meu pai é azão azinho para o albinismo e a mãe é azão azinho para o albinismo. A minha mãe pode me doar justamente esse azinho e o meu pai justamente esse azinho. E na leitura, eu sou azinho azinho, tenho uma característica e um fenótipo diferente dos meus pais. Isso é muito maluco e muito interessante, pois isso acontece também no sistema BO e em todas as nossas características. Às vezes você tem uma característica que você fala, meu pai amado, eu não puxei nem a minha mãe nem o meu pai. Mas é justamente porque a mistura, a leitura dos genes alelos que você herdou no espermatozoide e no óvulo, juntos, deram um cromossomo homólogo diferente dos cromossomos dos seus pais. Nesse cromossomo homólogo aqui, você é azinho azinho. Nesse cromossomo homólogo, seu pai é azão azinho e sua mãe é azão azinho. Eles estarão, aliás, expressando o fenótipo de acordo com esse genótipo que é dominante. Eu coloquei esse slide para vocês só para vocês verem que as características mais bobas, elas são, gente, causadas pela ação e informação genética que você tem. Então, até a capacidade de enrolar a língua, tipo em canudinho, enrolar ela de baixo para cima, enrolar em forma de florzinha, isso aqui tudo foto que eu recebi de aluno ano passado. Eu, quando criança, gente, eu ficava na frente do espelho treinando e ficava lá, eu não enrolo. Por quê? Porque eu tenho alelos recessivos, eu não tenho a capacidade de enrolar a língua. Isso não é treino, é genética. Então, vocês imaginam que nós temos cerca de 100 mil genes que estão codificando as características mais bobas até as mais importantes no nosso organismo. E é justamente a percepção dessas características que nós chamamos de fenótipo. Então, fenótipo, gente, é a manifestação das características genéticas. Quando o exercício falar para a gente em genótipo, nós estamos falando no conjunto de características genotípicas. Ou seja, aquele azão, aquele azinho, aquele azão, Bzão, Bzinho. Genótipos são as letras representando os genes alelos, tá? Agora, quando eu falo em fenótipo, é a manifestação de um genótipo. Por exemplo, aqui nessa imagem da flor. Nós visualizamos aqui que o genótipo azão, assim como o genótipo azão-azinho, levam ao fenótipo cor lilás. Então, a cor é o fenótipo. O que é o genótipo? É o conjunto de alelos que você tem. E como a cor é um fenótipo, é uma manifestação, ela pode ser alterada por ação ambiental. Por exemplo, a minha cor de pele está escrita no meu genótipo que eu tenho uma pele bem clara. Mas eu consigo alterar o fenótipo. O que vocês estão vendo é a cor, não é o genótipo. Eu consigo, se eu tomar sol, eu consigo. Cabelo, a gente altera a cor, a gente altera o fenótipo, mas não altera o genótipo, tá? Então, o fenótipo nada mais é do que a expressão daquela proteína que tanto a gente falou anteriormente. A produção ou não de proteínas que levam às características. E a gente consegue observar e detectar isso.
Genótipo só é alterado se ocorrer mutações. Portanto, mutações são alterações no material genético, que podem ou não levar às mudanças fenotípicas. Prestem muita atenção nessa informação. Por quê? As alterações, elas podem ser em genes, ou seja, em pedacinhos, ou num cromossomo inteiro, como, por exemplo, em pessoas portadoras de síndrome de Down. Um cromossomo inteiro a mais. Ou parte do cromossomo deslocado. Eu tenho partes de genes apenas deletadas ou inseridas. Então, vejam que podem ser alterações pequenas, genéticas, ou alterações a nível cromossômico. Mas o fato é que, quando eu tenho alterações que produzem ou não produzem as mesmas proteínas, eu não altero o fenótipo, gente. É isso que a gente está falando o tempo inteiro? O que é a manifestação do nosso genoma, dos nossos genes? É a produção não de proteína. Então, vamos supor que eu tenho uma mutação lá naquele DNA lixo que eu falei para vocês. Vai influenciar alguma coisa? Não, porque aquele DNA lixo, ele está inativo, ele já não produz nada. Agora, se eu tiver uma alteração num DNA ativo e essa alteração produzir a mesma proteína, eu vou continuar igualzinho, então também não vou ter mudança. Então, nem toda mutação ela é maléfica, nem toda mutação ela leva à morte, ou ela causa doenças, ou causa síndromes, nem toda mutação leva à alteração do fenótipo. Nesse exemplo que eu coloco aqui para vocês, é o exemplo da anemia falciforme. E é muito maluco, gente. É uma base nitrogenada, olha aqui, é uma timina que normalmente produz no RNA uma adenina e que, por essa razão, produz uma glutamina como aminoácido para a produção da proteína, certo? Só que essa timina ela é alterada por uma adenina. E daí, na hora de produzir o RNA, eu adero aqui uma uracila. E quando eu coloco uma uracila, eu não chamo mais a glutamina como aminoácido, eu chamo a valina. Uma base, uma mudança e um aminoácido alterado muda a minha proteína. E por essa razão, as nossas hemácias, ao invés de ficarem redondinhas, bonitinhas assim, elas ficam falciformes, em formas de foice, e com isso não conseguem realizar as suas funções tão bem, ou seja, teve alteração de fenótipo. E por que essas mutações acontecem? Podem ser por causa de agentes físicos, como emissão de raio-x, por agentes químicos, como, por exemplo, a presença de agrotóxicos, de venenos, de remédios que são teratogênicos, e também por agentes biológicos, como vírus e bactérias. Um outro ponto muito importante nesse momento de introdução é a gente lembrar que nem toda a nossa herança é uma herança nuclear. Tudo isso que a gente está falando até agora são os genes que estão nos cromossomos do núcleo das células eucariontes. Porém, gente, nós temos também herança citoplasmática. O que isso indica? Isso indica que nós temos herança dentro de organelas citoplasmáticas. Quais organelas possuem DNA próprio? Cloroplastos nos vegetais e mitocôndrias. As mitocôndrias, no caso dos humanos, nós não temos cloroplastos porque não fazemos fotossíntese, elas são herdadas unicamente da mãe. Então, quando nós falarmos de herança mitocondrial ou herança citoplasmática, essa herança é só da linhagem materna. É a avó materna que passou para a mãe, que passou para os filhos, tá? Isso porque, no processo de diferenciação celular na formação de um espermatozoide, as mitocôndrias nessa célula original, elas ficam restritas à cauda do espermatozoide, pois é ali que a gente tem maior gasto energético. E durante a fecundação do óvulo, apenas a cabeça do espermatozoide entra. Então, as mitocôndrias não entram no óvulo e é por essa razão que nós herdamos as mitocôndrias que já estavam presentes no óvulo, ou seja, herança materna. Aí vocês podem se questionar, mas professora, eu vi uma pesquisa da FAPESP de 2019 que falava que em raros casos acontece de você ter uma herança mitocondrial paterna. Então, gente, a biologia, assim como a ciência como um todo, ela é muito dinâmica e ela é alterada dia após dia conforme a gente pesquisa e estuda mais, tá? O que a gente defende e o que a gente vai utilizar como argumento na hora da gente fazer um Enem de um vestibular? Aquilo que está escrito em todos os livros didáticos, que é o que já é confirmado e comprovado por todas as linhas de pesquisa. As novidades, as exceções, elas aparecerão para a gente em uma prova sendo citadas como exceção. Pode aparecer sendo citadas como exceção.
Mas a regra que nós temos hoje é que toda herança citoplasmática ela é herdada a partir de DNA mitocondrial e da linhagem materna. Não podemos deixar de citar a formação de gêmeos nesse momento. Por quê? Quando o exercício falar para nós de gêmeos univitelinos, a gente vai lembrar que esses gêmeos foram formados por apenas um espermatozoide e um óvulo e que houve uma divisão do embrião em dois, formando dois irmãos com a mesma carga genética. Esses irmãos, portanto, possuem o mesmo sexo e a mesma informação genética. E se o exercício falar assim, nossa, mas um dos gêmeos univitelinos tem uma mutação e o outro não teve? O que isso indica para nós? Que houve uma alteração pós-divisão embrionária, tá? E isso é muito importante frisar. Porque se fosse pré-divisão, se fosse antes, se essa alteração, essa mutação fosse no embrião, gente, os dois teriam a mutação. Então, se ela foi pós-divisão embrionária, aí beleza. Aí pode ser que um dos irmãos tenha uma característica diferenciada. Agora, quando nós falarmos em gêmeos bivitelinos, nós estamos falando em gêmeos que foram fecundados a partir de dois óvulos diferentes e dois espermatozoides diferentes. Aqui pode ser até gêmeos de dois pais diferentes. Se a mulher teve uma relação sexual na distância de 3 dias, que é o período em que um espermatozoide sobrevive no nosso organismo, eu posso sim, se estiver ovulando e ovular 2 vezes nesses 3 dias, ter um filho de cada pai diferente. Então, vejam que os gêmeos bivitelinos, eles podem ser parecidos ou não. É como se você tivesse um filho num ano e o outro no outro ano. Aqui é só para exemplificar, né? Crianças, então, formadas a partir de um único embrião. Então, são gêmeos monozigóticos ou univitelinos. Eles obrigatoriamente possuem o mesmo sexo e as mesmas informações, a não ser que tenha tido alterações pós-embrionárias, pós-divisão embrionária. E no próximo, nós temos exemplos de gêmeos dizigóticos. Mesmo sendo do mesmo pai, eles podem ter informações completamente diferentes, pois eles são formados a partir de 2 óvulos e 2 espermatozoides distintos. Aqui a gente começa a falar da genética clássica. Muitos exercícios apresentarão para nós os heredogramas, que são essas representações simbólicas dizendo para nós, contando uma historinha de uma determinada família, para que a gente visualize a presença ou ausência de determinados caracteres. Sempre os homens são representados por quadradinhos e as mulheres por bolinhas. Eles são casados, então eles são ligados por uma linha. Os seus filhos vêm linkados aqui nas linhas de baixo. Quando são filhos sem serem gêmeos, a gente tem apenas linhas. Se fossem gêmeos, eles estariam em forma de triângulo. Gêmeos dizigóticos, o triângulo não está ligado. Gêmeos monozigóticos, o triângulo está ligado, tá? Outra informação importante, depois vocês podem olhar a legenda para aprender um pouquinho mais, mas aqui é destacar que as bolinhas e os quadradinhos em branco, eles indicam que estes indivíduos não são afetados por aquela característica. Já as bolinhas e os quadradinhos que são pintados, que a gente chama de rachurados, com H, rachurados, indicam que esses indivíduos são afetados por essa condição genética. Vejam só esse exemplo de heredograma. No exercício, ele diz assim: sabendo que a condição afetada é homozigota recessiva, determine os genótipos dos indivíduos nesta árvore. Vejam que esse exercício forneceu o genótipo dos afetados. Ele disse que todos os afetados são homozigotos recessivos, o que quer dizer que todos são azinho, azinho. Nesse sentido, gente, vocês preenchem todos eles com azinho, azinho, tá? Então, esse, todos são azinho, azinho. Se todos os afetados são recessivos, o que quer dizer? Que todos os normais são dominantes. Só que eu ainda não sei se eles são dominantes, homozigotos ou heterozigotos. Então, eu preencho com azão alguma coisa. Azão alguma coisa. Azão alguma coisa. Preenche todos com azão alguma coisa. E depois, a gente vai tirar a prova dos 9, por assim dizer, tá? Preencheu tudo. Agora, você vai onde você tem certeza. Como que eu vou ter certeza? Vou pegar uma outra caneta aqui pra gente preencher. Vejam só, essa mãe é azinhazinho. Se essa mãe é azinhazinho, obviamente que o filho dela tem que ter um azinho. Obviamente, gente, né? Porque o que a mãe vai herdar no seu óvulo? Um azinho.
Então, obviamente, essa mãe herda, ela doa, aliás, um azinho para essa filha também. Agora, vejam outra coisa que é óbvia. Esses pais tiveram uma filha azinho. Então, obviamente que esse pai tem um azinho. Assim sendo, vocês verifiquem aqui, o casal 7 e 8, eles possuem uma filha azinho. Então, com certeza, essa mulher também é azinho, certo? Então, nesse sentido que vocês preenchem os heredogramas das questões. Aqui eu ensino para vocês o passo a passo, então, como que a gente fez. Primeiro, coloque todos os azinho, depois todos os azão alguma coisa, depois preencha todos os heterozigotos, e aqueles que você não tem certeza se é azão ou azinho, deixe azão alguma coisa. Por exemplo, já temos certeza desse casal com a filha, mas nós não temos certeza desses filhos aqui, ó, 13, 14 e 16. Então, eu vou deixar assim, azão alguma coisa. Por quê? O exercício vai perguntar pra gente qual indivíduo com toda certeza é heterozigoto. E você não tem toda certeza que esses indivíduos são heterozigotos ou homozigotos dominantes. Veja um exemplo desse outro caso. Aqui não foi nos dada nenhuma informação. O exercício pede para achar o genótipo. Dica importante, sempre vocês procurem um casal igual com filhos diferentes. Por quê? Isso vai me indicar que esse casal, ele é heterozigoto e que o filho é homozigoto recessivo. Sempre, gente, se o casal é igual com filhos diferentes, o filho é homozigoto recessivo, tá? É dica para vida, guardem isso. Então, nesse sentido, eu sei que esse casal é azinho. E eu já sei que os afetados são azinho. Mesma coisa. Vou preencher quem eu já sei que é azinho, os outros com azão alguma coisa. E vou achando de acordo com o meu heredograma, de acordo com o que eu for descobrindo ao longo do exercício. Vejam aqui a resolução, o passo a passo. Vocês podem treinar pegando aquele exemplo anterior, desenha no caderno de vocês e tentem preencher. Depois vocês confiram com essa resposta. Aqui é para ilustrar o exemplo que eu dei, então. Como que casais heterozigotos, eles podem ter filhos diferentes? Aqui está um clássico exemplo de um casal que tem a cor de pele diferente do filho. Por quê? O filho é albino. O filho não produz nenhuma melanina. Quem pode ter um filho albino? Qualquer pessoa. Branca, morena, parda, negra, ruiva, porque o albinismo é uma condição de não produção de melanina. Como que isso acontece, gente? Nós jogamos nesse quadradinho que a gente chama de quadro de Pinet. Aqui a gente coloca os gametas do pai e os gametas da mãe. O que são os gametas? Os espermatozoides e os óvulos. Como que eu sei? Imagina que essa célula fez meiose, então metade dos cromossomos foi para um gameta e metade foi para o outro. Faço o cruzamento, assim como eu brincaria de batalha naval, e acho os possíveis filhos. Então, azão com azão, azão com azinho, azinho. E depois eu analiso e contabilizo esse resultado. Acompanha nesse slide, então, como que a gente faz um quadro de Pinet. Nós colocamos na parte de cima e na lateral os gametas dos pais. Tanto faz colocar da mãe em cima ou do pai, porque nós vamos multiplicar. E os produtos, então, não terão interferência da ordem dos fatores. Quando a gente analisa os descendentes, aqui nesse quadrado, literalmente, nós temos o total desse quadrado, 100% dos filhos. Então, se nós dividirmos o quadrado em quatro partes, nós temos cada parte como 1/4 ou como 25% do total de probabilidade. Nesse sentido, gente, olha o resultado do cruzamento desses indivíduos que eram heterozigotos. Fazendo o quadro de Pinet, nós chegamos a 50% de azinho, ó, 50% de azinho, 25% de azão e 25% de azinho. Isso aqui é a minha probabilidade dos genótipos da minha prole. Agora, se o exercício perguntar para nós qual é a minha probabilidade do fenótipo, aí eu vou somar os dominantes, que no caso é 75%. 75% de indivíduos normais, pois o genótipo azão determina que seja normal, e 25% de chance desses filhos dessa prole
serem albinas, pois elas são homozigotas recessivas, beleza? Existem alguns casos que nós não sabemos se o progenitor, o pai ou a mãe, ele é dominante, heterozigoto ou homozigoto. Quando isso acontecer, para testar, nós fazemos um cruzamento teste. A gente testa ele com um indivíduo de fenótipo oposto, que quer dizer que ele é, então, recessivo. Esse fenótipo recessivo só vai aparecer na prole se o progenitor em dúvida for um azão-azinho, certo? Uma vez que esse fenótipo ele é ocasionado pelo genótipo azinho-azinho. Agora, se todos os filhotes desse progenitor forem iguais a ele, eu sei que esse progenitor ele é dominante homozigoto, que ele era um azão-azão. Então, quando o exercício falar em cruzamento teste, a funcionalidade do cruzamento teste é saber se o dominante é homozigoto ou heterozigoto. Para isso, eu cruzo com o homozigoto recessivo. E aí eu olho os filhotes nascidos para chegar à conclusão. Nos exercícios podem aparecer também casos de alelos letais. O que são alelos letais? São aqueles que, na sua combinação, causam a morte do indivíduo. Por exemplo, em alguns ratos, a pelagem selvagem, que a gente chama de agute, ela é ocasionada pelo genótipo azinho-azinho. A pelagem amarela é ocasionada pelo azão-azinho. Já se o rato nascer azão-azão, ele seria marrom, mas essa combinação de homozigoto dominante é letal, mata esse rato. Isso vai influenciar o quê? Vai influenciar na leitura da nossa probabilidade. Vejam aqui, estou cruzando de novo progenitores heterozigotos. Então, imagina que aqui seja a mãe, azão-azinho, e aqui seja o pai, azão-azinho. Quando eu cruzo esse espermatozoide com esse óvulo, nascem filhotes azão-azão. Quando eu cruzo esse com este, nascem filhotes azão-azinho. Este com este, azinho-azinho. E este com este, azão-azinho. Qual que seria a leitura se não fosse letal? A gente ia ler 25% de azão-azão, 50% de azão-azinho e 25% de azinho-azinho, certo? Porém, gente, nós já temos certeza que o azão-azão é letal. A gente exclui essa possibilidade do resultado final. Então, esse gene letal, ele é desconsiderado na probabilidade. E aí, eu leio o resultado da seguinte forma. Um cruzamento entre um casal heterozigoto nos dá uma progênie aqui de 1/3 de filhotes que são agute, azinho-azinho, e 2/3 de filhotes que nascem com a pelagem amarela, que são azão-azinho. Eu posso ler em forma fracionada, 1/3, ou posso, então, dar a forma aí em porcentagem, aproximadamente 33%. Já apareceu um exercício no Enem que não falava sobre alelo letal, mas ele falava de um genótipo de um indivíduo que a gente sabia que ele era dominante. Se a gente sabia que ele era dominante, a gente excluía a possibilidade desse indivíduo ser azinho-azinho. Porque a gente já sabia que ele era dominante. Então, na hora de ler o resultado, a gente também lia assim, ou 1/3 de chance de ser azão-azão, ou 2/3 de chance de ser heterozigoto azão-azinho. Fica ligado nessa dica também. Aqui nós temos dois termos que podem aparecer. Em relação à penetrância, a gente tem que pensar se essa característica ela afeta toda a população que tem esse gene. Aí a gente fala em penetrância completa. Ou se essa característica, mesmo quem tem o gene, tem hora que expressa essa característica e tem hora que não faz diferença. E a gente fala em penetrância incompleta, tá? Então, penetrância se expressa em todo mundo ou não. Completa ou incompleta, só. A expressividade é a variação de uma expressão de um genótipo. Aqui tem o exemplo da mancha dos beagles. Veja que eu tenho diferentes tipos de padrões de manchas. Isso é a expressividade do gene da cor da pelagem dos beagles. Assim como, se vocês pegarem um feijão marrom, tem aquelas manchinhas. E a gente tem diversos tipos de padrões de manchas. Tem feijões que eles são bem manchados, tem feijões que nem tem a manchinha. É também a expressividade do gene da cor desse tipo de feijão. E para finalizar a nossa aula, eu quero só trazer uma informação rápida para vocês sobre o que é epigenética. A epigenética é uma área relativamente nova dentro da ciência, dentro da genética, que estuda o comportamento dos genes.
Por quê? Durante toda essa nossa aula, nós falamos que o gene é a informação que está no DNA, certo? E que essa informação do DNA produz ou não produz proteínas. E que essas proteínas que fazem as nossas características no final das contas. Só que essas características, elas são dependentes do DNA que a gente herdou do pai e da mãe, que é o nosso azão ou o nosso azinho, que vai ativar ou inativar a produção proteica. O que acontece com a epigenética com esses estudos? Nós vemos que eu posso estar, por exemplo, com o gene para a pigmentação dos meus olhos inativado. E isso é o que eu herdei do meu pai e da minha mãe. É a minha informação genética. É que eu tenho olhos claros, que eu não vou produzir melanina no olho, certo? A epigenética está vendo, os estudos e pesquisas nessa área comprovaram que, devido a interações ambientais, devido a hábitos alimentares, a hábitos esportivos, a vícios, a toxinas que nós ingerimos e colocamos dentro do nosso corpo, ao estresse, ao calor, ao frio, os nossos genes podem serem ativados ou desativados e mudar a produção de proteína de acordo com o ambiente, sem alterar o que está escrito no DNA. Então, é como se eu sofresse uma ação de tudo que eu faço no meu dia a dia e, de repente, o meu olho começasse a produzir melanina e ficasse mais escuro. A epigenética tem fatos comprovados. Um dos exemplos é que eles detectaram em moscas do tipo Drosophila alteração na cor dos olhos. E essa alteração na cor dos olhos, ela foi até a terceira geração, porque os progenitores iniciais ali foram submetidos a estresse de calor. E esse calor ativava os genes de pigmento dos olhos, escurecendo os olhos. O estresse é o calor. Olha que maluco isso. Para entender um pouquinho mais, eu coloco para vocês nos próximos 2 slides um trechinho que eu peguei em um site, uma informação bem importante para quem depois quiser printar e estudar, tá? Mas só para vocês entenderem a dinâmica. Isso acontece por quê? Porque é possível. Porque um DNA que é ativo, gente, é um DNA que está desenrolado, desenovelado. Então, o que a gente falou que enovela mesmo o DNA? As estonas, certo? Se eu tiver uma alteração na atividade das estonas, o meu DNA ele vai estar enovelado ou não. Então, vejam que para eu ativar ou desativar um gene, basta eu enrolar ou desenrolar o meu DNA, o meu cromossomo. Quando eu quero um DNA ativo, esse cromossomo ele está frouxo. E é por isso que durante a síntese de proteínas, lá na intérfase, durante o ciclo celular, o nosso DNA ele está descondensado, ele está ativo, ele está produzindo proteínas. Agora, momentos depois da síntese proteica, eu tenho condensamento do DNA. O que quer dizer? Que ele fica enovelado, bem fechadinho. E se ele está bem fechadinho, ele está inativo. Então, vejam que as informações genéticas, elas continuam aqui dentro. Eu não estou alterando a informação genética. Eu estou alterando a ativação ou desativação desses genes. Isso é muito incrível, né? Essa é uma área que, assim, eu indico vocês lerem mais, buscarem conhecimentos. Quando eu souber e tiver propriedade para explicar para vocês, eu faço uma aula somente sobre a epigenética. Só para deixar claro que essas alterações no comportamento, na ativação e inativação, ou seja, na abertura ou no fechamento dos meus cromossomos, ela está sendo transmitida pelos espermatozoides e pelos óvulos. Então, as crianças já estão nascendo com condições de comportamento, condições comportamentais genéticas. Não é a informação escrita no DNA. Às vezes ela tem informação do olho claro, mas ela vai nascer com o olho escuro, porque houve uma ativação desse gene durante a formação daquele espermatozoide, daquele óvulo, daquela mãe, daquele pai, naquele processo. Isso, gente, é muito incrível. Nós estamos vendo, como eu citei para vocês, que até a terceira geração está sendo afetada por conta disso. Eu vi um estudo, para finalizar a aula e já estou terminando, em que mulheres durante o Holocausto, grávidas, elas foram submetidas a uma dieta muito rigorosa, muito restritiva, de passar fome e passar vontade, o suficiente apenas para gerar aquela vida sem problemas. E o que aconteceu? Eram mulheres que não tinham o gene para a obesidade, mas durante esses meses de fome,
esses genes, eles tiveram a sua atividade alterada e os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos até a terceira geração, até hoje, têm o gene ativo para a obesidade. Olha que maluco. Por quê? Porque como a mãe passou muita fome, teve muita restrição, elas ativaram para guardar a energia, guardar todas as informações alimentares que chegavam até elas. E isso foi transmitido ao longo das gerações. Mas quando você faz análise genética, não está escrito nos genes, é apenas o comportamento desse gene que foi alterado, tá? Então, como eu falei para vocês, muitos estudos estão sendo feitos acerca deste assunto. Esse aqui é o exemplo que eu dei para vocês do estudo relacionando a alteração da cor dos olhos de moscas drosófilas. É uma área realmente incrível, vamos ler mais e pesquisar mais sobre ela. E assim, eu termino a minha aula. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula incrivelmente cansativa, é muita informação, mas eu tentei ser direta em tudo aquilo que vocês precisarão para resolver as questões do Enem. Um beijo e até mais!